Salmos 59:16. Glória a Deus. A todos que estão aqui, sejam bem-vindos. A todos que nos estão a ver, sejam bem-vindos. E vamos falar hoje sobre proteção. Acho que é um tema bem real e que nós precisamos de entender. É um tema que Deus é a nossa proteção em tudo, tudo. E eu quero que vamos abrir em Salmos 59:16. Salmos 59:16. É bom conhecer a palavra de Deus para que a nossa confiança esteja em Deus e não esteja nas coisas que nos estão a acontecer, nas coisas do mundo. Se existia algum perigo em relação à pandemia que estava a acontecer, agora esse perigo não acabou, mas mudou. Mas apesar de todo o perigo, a nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Sempre em Deus. Eu quero-vos ler aqui em Salmo 59:16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. Antes da reunião, Deus me deu esta passagem. Não me deu esta passagem, deu-me o título. E à medida que eu passava do título, eu lembrei-me de minha profissão que eu tinha antes. E lembrei-me de quantas vezes Deus me livrou. Eu era guarda noturno, trabalhava da meia-noite às 6 da manhã, sempre de carro, no meu próprio carro, sozinho. E eu sei que Deus me livrou em montes de situações. E por isso a minha confiança começou a estar em Deus e não naquilo que eu, nas capacidades que eu possuía, naquilo que eu poderia pensar ou não, na experiência que tinha, embora já tinha bastante experiência, mas a minha segurança não estava numa arma que eu usava à cintura, não estava numa farda que eu usava, mas a minha força, a minha proteção era Deus. Colegas meus, à minha volta, graças a Deus nenhum deles morreu, mas um levou, do meu outro lado, levou 7 facadas nas costas, do outro lado levou 2 tiros, e houve um outro que levou uma facada de frente. Eu, graças a Deus, e volto a dizer, graças a Deus, Deus me livrou de tudo. E eu quero que você entenda que a proteção que Deus faz não tem a ver só comigo. Tem a ver comigo, tem a ver consigo, tem a ver com todos, desde que nós confiemos nele. Eu vou-lhe dar um exemplo. Se você agarra agora, perante tudo o que está a acontecer, você deve evitar de sair de casa? Claro, eu acho que deve evitar. Mas não pode mesmo sair? Você tenta entender uma coisa. A pandemia está aí. Quanto tempo vai ficar? Não sei. Quanto tempo vai durar? Também não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus é a sua proteção. Agora, isso quer dizer que você pode andar à vontade por todo lado? Você anda em confiança em Deus. Deus é a sua proteção. Eu sei de pessoas que muitas das vezes com proteções assim, assado e assim, com estes cuidados, e não saem de casa para nada e não sei o quê, e depois acabam por ser contaminadas. Então, qual foi a proteção delas? Então, mas elas fizeram tudo o que era suposto fazer, mas acabaram de ficar contaminadas. A sua proteção é Deus. Você deve usar os meios que está ao seu alcance de proteção, o lavar várias vezes as mãos, o desinfetar as mãos, o usar máscara, o ter cuidados com o uso da máscara, o ter cuidado em estarem afastado das pessoas. Todos esses cuidados você deve ter. Mas é a mesma coisa que você estivesse a lidar com armas. Você tinha que ter cuidado a lidar com uma arma. Era a mesma coisa que você estivesse a andar num sítio
que fosse perigoso, você tem que ter cuidados. Agora, não tem que ter é medo. Porque o medo não vem de Deus. O medo vem do diabo. A sua confiança tem que estar em Deus, que é a sua proteção. É a sua proteção e será sempre a sua proteção. Na profissão que eu tive, houve alturas que não foi fácil, principalmente estando sozinho. Mas eu me apercebi que em grande parte das situações, não todas, Deus estava comigo de tal forma que eu parecia que fiquei com uma força redobrada, de tal forma que as pessoas que estavam à minha volta ficaram com medo de mim, porque pensavam que eu tinha outra proteção e realmente eu tinha. A proteção que nós temos é a proteção vinda de Deus, do Deus que nos ama, que Deus que deu o seu Filho Jesus por nós. E é nesta proteção que nós temos que confiar. Não estou, volto a dizer, não estou a dizer que você não deve usar máscara, eu acho que deve usar, não deve desinfetar as mãos, eu acho que não deve ter todos os cuidados, eu acho que sim, mas você tem que entender uma coisa. Há montes de gente que tem cuidados com a saúde, tem cuidados com a alimentação e depois ficam doentes. A nossa proteção é Deus. E nós temos de depender de Deus para Ele ser a nossa proteção. Como fazer isso? Você tem que se encher das coisas de Deus. Não é só ouvir a palavra, é praticar a palavra. Eu quero vos levar também em Salmos, vamos a Salmos 23. Eu já falei várias vezes sobre o Salmo 23. Vamos ao versículo 4. Salmo 23, 4. Eu falo que você deve orar todos os dias o Salmo 23. Todos os dias você deve orar o Salmo 91. Porquê? Porque você tem que se encher de Deus. Você tem que se encher da confiança num Deus que o protege, não importa a circunstância. No Salmos no 23, versículo 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e queijado me consola. Isto quer dizer, mesmo que eu estivesse no pior sítio da terra, no local pior, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A sua confiança tem que estar em Deus. Mas não me vai acontecer mal. Você confia em Deus? Não. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Deus vai provar essa confiança que nós temos nele ou não. Muitos podem dizer, então, mas eu confiei em Deus, eu fiz tudo e mesmo assim fiquei doente. Mas Deus livra aquele até que é doente. O medo faz atrair coisas que não deve. Eu lembro-me, há uns anos atrás, eu estava, na altura fazia cobrança e ia entrar para dentro de um prédio e vi um cão. Eu, como sempre gostei de cães, quando vi o cão, aproximei-me dele e ia-lhe fazer uma festa, ia fazer assim. E de repente a meio senti qualquer coisa e parei. E fiquei a olhar para ele e repreendi o diabo que estava no cão. Você diz, coisa mais estranha de fazer. Mas ele, o cão, olhou para mim, mostrou-me os dentes todos, tinha uma dentição plena, completa, e foi-se embora. Não me tocou. Nós não sabemos com quem que estamos a lidar. Nunca. As pessoas podem ter, as situações podem ter coisas para ser tudo muito bonito, mas nós não sabemos tudo. A nossa proteção é Deus. Mas aqui
Era uma situação má. Ele sabia e dizia: mesmo que eu esteja no pior sítio, mesmo que eu esteja a passar o pior, eu não me vou importar, porque eu sei que tu estás comigo. Eu não vou temer mal algum. Porquê? Porque tu, Deus, cá estás comigo. E esta é a palavra que nós temos de guardar no nosso coração sempre. Cada vez que vem algo que não é bom, Pai, eu não vou temer, eu sei que tu estás comigo. Ouça, Deus encontrou na terra um homem que escolheu, e esse homem e a sua família vieram a ser salvos por um barco construído por ele próprio, que se chama a Arca de Noé. Lá foram colocados todos os animais, mas ele podia ter entrado para dentro do barco e não ter confiado e ter medo. No entanto, ele entrou em confiança. Mas tinha sido ele construído o barco, mas ele nunca tinha construído o barco. Como é que ele sabia que o barco não ia meter água? Quem o ensinou a fazer as coisas foi Deus, mas podia ter falhado alguma coisa. Basta um pequeno furo para começar a meter água para dentro do barco. Mas a confiança dele não estava nas suas capacidades de fazer o barco, não estava no próprio barco, mas estava em Deus, que disse que o guardaria em vida. Você entende? Nesta altura em que está a passar o que está a passar, em que a pouco e pouco toda a economia se está abrindo, as lojas estão-se abrindo, as pessoas estão começando a sair mais de casa e tudo mais, você deve ter receio. Não, você deve ter confiança em Deus. Que nenhum mal será, nem praga alguma chegará até si. Vamos abrir. Vamos abrir agora o Salmos 91. O Salmo 91 é um salmo que também é uma bênção muito grande para si. Mas você tem que se encher de... Ouça, isto é a mesma coisa que há alimentos que são bons. Por exemplo, você deve, para evitar constipações, deve consumir vitamina C, ter bastante vitamina C. De onde é que vem a vitamina C? Vem das laranjas, vem dos limões, também vem das frutas, principalmente. Fazendo assim, você cria defesas no seu organismo. Você tem que se encher. Mas será que isso é o suficiente? Não, o que é suficiente é a palavra de Deus. A palavra de Deus para que você ganhe uma confiança tal em que diga: nenhum mal me será, nem praga alguma chegará até mim. Veja o que é que está aqui escrito. O Salmo é tão bom, eu vou-vos ler a partir do 1. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Você que habita com Deus, você que confia em Deus, você que anda com Deus, você tem a certeza que à sombra do Todo-Poderoso, do Omnipotente, você vai descansar. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele livrará do laço passarinheiro, da peste silenciosa. Ele vai livrá-lo do quê? Laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? Esquemas, armadilhas, que são criadas muitas vezes contra nós. Às vezes nos fazem perguntas que são armadilhas. Às vezes nos metem em situações que são armadilhas. E você precisa de Deus para saber como se livrar delas, quer por palavras, às vezes até com silêncio. É a melhor resposta. Da peste perniciosa, da peste. A palavra de Deus diz que sabei que haverá guerras e rumores de guerras, pestes em vários lugares. Portanto, é suposto acontecer o que está a acontecer. Mas aqui Deus diz que nos livra da peste. Vejam, vamos continuar. E no versículo 4, e ele cobrirá as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, sua verdade é escudo, é burquel.
não temerei inseto noturno, inseto que voa de dia. Agora vejam o versículo 6. Nem peste que é na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que se afastam de Deus, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Agora vejam o que é que está aqui escrito. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, peste alguma, vírus algum, chegará até a tua tenda, a tua casa, à tua família. Você tem que orar este versículo todos os dias. Nós precisamos de proteger-nos a nós próprios. Eu não estou a dizer que as medidas de proteção não são úteis. Claro que são. Mas a melhor proteção que você vai ter é a confiança em Deus. A confiança no que Deus diz. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E nós estamos a ler a palavra de Deus. Neste versículo 10, Salmos 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Quando você sente medo, pressente alguma coisa, você tem que dizer isto. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até a minha casa. Eu lembro-me que no meu carro, tive um carro. Cada vez que me sentava naquele carro e metia as mãos no volante, a sensação era sempre igual. Eu não sei o que é que tinha acontecido com o carro, ou o carro não tinha vindo para a minha mão em segunda mão. Eu realmente tinha orado por o carro, mas cada vez que me sentava dentro do carro e metia as mãos no volante, eu tinha sempre a mesma sensação. A sensação de ir ter acidente. Aquela sensação, eu tive alguns acidentes antes, e aquela sensação de ter aqueles segundos antes do acidente, aquela sensação. E eu, cada vez que metia as mãos no volante, cada vez que sentia aquilo, eu não ficava calado, eu dizia sempre este versículo: Pai, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a mim, nem a este carro, em nome de Jesus. Eu, todas as vezes que entrava para dentro do carro, tocava no volante e sentia isso, logo a seguir eu orava o versículo: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a mim, nem a este carro, em nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu um dia? Realmente um dia eu era para ter esse acidente e Deus me livrou. Eu não tive um acidente. E era um acidente não só com um carro, mas com vários carros. Porque eu confiei mais no que Deus dizia do que naquilo que eu estava a sentir, naquilo que poderia acontecer ou não. Eu criei uma nova realidade para a minha vida. Uma realidade da confiança em Deus e confiança na palavra de Deus. Uma realidade que não era essa para a minha vida, mas eu mudei a realidade confessando a palavra de Deus. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Se você quer moldar a sua vida, você tem que falar a palavra de Deus a seu favor. Você tem que falar a palavra de Deus a favor da sua família. Veja, eu quero lhe mostrar o que está escrito em... Vamos a Salmos 17. Também em Salmos, mas agora vamos ao 17. Toda a Bíblia é boa, tudo é bom. Você tem é que ler, procurar, conhecer mais e mais e mais e mais. Salmo 17, 1. Já está? Já está? Amém. Salmos 17, 1. E diz aqui: ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença diante do teu rosto, atende os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, viste-me de noite, examinaste-me e nada me achaste. Agora vejam
que não é por acaso que vem aqui um ponto e vírgula depois. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Eu quero que vocês pensem um pouco. Quantas e quantas vezes vêm pensamentos à nossa cabeça que não são bons? Quantas e quantas vezes não vêm pensamentos de tal forma, de uma pressão tal, em que nós pensamos, e agora? Não há saída, não há possibilidade, não vamos conseguir livrar, não vamos conseguir. Às vezes tornam-se os pensamentos de tal forma que nós ficamos, então e agora? Mas veja aqui o segredo. O que pensei, a minha boca não transgredirá. O que eu possa pensar não vai fazer nada, a não ser que eu fale. Se você pensa coisas boas e fala coisas boas, ouça, isso vai ser uma benção para a sua vida. Uma grande benção para a sua vida. Agora, se você pensa coisas más e as fala, você está a estabelecer algo que não presta na sua vida. Eu creio que nem você, nem eu, nós queremos isso. Nós queremos o que é bom. Então, cuidado com o que você pensa, mas muito cuidado com o que você fala. Veja, quanto ao trato, no versículo 4, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas de destruidor. Pela palavra dos teus lábios, pela palavra de Deus. Havia algo preparado contra a minha vida. Por isso é que cada vez que eu entrava por dentro do carro eu tinha aquela sensação. E cada vez que eu orava, Pai, eu te agradeço, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim, nem a este carro, eu me estava a guardar com a palavra de Deus. A minha confiança estava no que Deus tinha falado a meu favor. Eu me estava a guardar exatamente o que pelo trato dos homens, versículo 4, Salmo 17, 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Cada vez que eu falo a palavra de Deus a meu favor, eu estou-me a envolver com a proteção de Deus na minha vida. Ouça, você não chega a qualquer lado, pede uma vez uma coisa. Pouco importa, um estabelecimento qualquer, você chega lá e pede uma coisa. A segunda vez que você vai lá, você não fica calado. Você vai ter que pedir o que quer outra vez. Então, à medida que nós colocamos a palavra de Deus a nosso favor, guardamos e a falamos cada vez mais e mais e mais, ela se transforma para nós como proteção, porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir na nossa vida. Isso quer dizer que Ele olha para nós e Ele diz, Ele está a confiar em mim, eu vou abençoá-lo. Quer dizer que à medida que nós confiamos mais e mais e mais no que Deus diz e declaramos com a nossa boca, nós nos estamos a proteger com Deus. Deus passa a ser a nossa proteção em todo lugar. Por isso é que eu digo, durante esta pandemia, você devia de orar muitas vezes, várias vezes, cada vez que você ouvir, isto agora está assim, está, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, nem à minha vida, em nome de Jesus. Nem à minha família, em nome de Jesus. Guarde-se a si, guarde os seus. Ora, por outras pessoas também assim. Confie que Deus será a sua guarda. Não deixe o medo tocar a sua vida e enlaçar a sua vida. Confie em Deus.
não nas circunstâncias, não no que está a acontecer. Confie em Deus. Isto tem a ver com agora a pandemia, com saúde, com finanças, com tudo. Confie em Deus. Eu dou tantas vezes estes exemplos, mas quando eu digo eu não quero de forma alguma me exaltar. Eu só lhe quero mostrar a si que Deus é a sua proteção, assim como tem sido a minha. Eu naquela altura, com 25 anos, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E quando tinha 25 anos, eu já era guarda noturno. Já há mais de 4 anos que já era guarda noturno. Já estava habituado à noite e sabia como é que o comportamento das pessoas, infelizmente, parece que durante a noite o comportamento das pessoas muda por completo. Muitas das vezes encontramos essas mesmas pessoas durante o dia e o comportamento delas é completamente diferente. E durante a noite eu vi 2 pessoas a lutar. Eu dei a volta ao carro e quando ia a sair do carro, eu agarrei no cacetete, porque já sabia que ia ser difícil separá-los. E quando agarrei no cacetete, ou eu estava a agarrar no cacetete, eu senti que não valia a pena levar o cacetete. Eu achei aquilo muito estranho, mas mesmo assim levei o cacetete comigo. Eu estava armado, fardado e levava o cacetete na mão. Quando estava a chegar ao pé das pessoas que estavam a lutar a 2 metros deles, eles pararam e sentaram-se no chão. Eu fiquei de boca aberta, a olhar para um e para o outro, porque eu já tinha visto muitas vezes pessoas a lutar e separá-los é muito difícil. Eu não fiz nada e eles pararam de lutar e sentaram-se no chão. Algo do qual eu fiquei de boca aberta. Quem é que fez isto? Não fui eu. Foi Deus. A partir dessa altura, até tirei o cassete do meu carro e deixei de andar com ele. Porque eu percebi que a minha proteção não tinha a ver com a arma que eu transportava, não tinha a ver com o cassete, não tinha a ver com a farda, mas era o próprio Deus que era a minha proteção. A mesma proteção que eu lhe estou a dizer para você confiar hoje. A proteção que você precisa para a sua vida é Deus. E é daquela que você deve confiar, mãe. Eu lembro-me de outra vez, eu estava a descer uma determinada, podia virar para o lado esquerdo, podia ter virado para o lado direito, e normalmente eu virava para o lado esquerdo, que depois fazia ali um tempo nas bombas de gasolina, e depois ia para a esquadra para dar saída de serviço, isto sempre perto das 6 da manhã. Mas naquele dia, não sei, qualquer coisa que não estava certa, ou eu achava que deveria de rodar mais, e então virei para o lado direito e continuei a rondar, e depois fui para a esquadra por outro lado. Quando cheguei à esquadra, eu recebi a notícia que minutos antes as bombas da gasolina tinham sofrido um assalto. Esse assalto tinha sido feito com 2 carros cheios de pessoas e entraram nas bombas de gasolina para roubar o multibanco. Se eu estivesse lá, aquilo podia ter gerado em tiro e podia haver perca de vidas. E assim, desta forma, Deus não só protegeu a minha vida, mas a vida de todos os intervenientes. Se entende? A proteção de Deus é a nosso favor e será sempre a nosso favor se nós confiarmos nela. Diz aqui: dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois tu me o queres ouvir. Inclina a mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam à tua destra. Então o que diz aqui é: tu livras aqueles que em ti confiam. Se nós confiarmos em Deus, no que a palavra de Deus diz a nosso favor, se nós a confessarmos, estamos a dizer: Pai, eu acredito naquilo que tu escreveste sendo a meu favor,
Eu creio que tu és a minha proteção. Assim sendo, você está a se enrolar com a palavra de Deus, confiando em Deus. Você se vai lembrar na sua vida. Ouça, às vezes chegam, não, isto vai acontecer, e eu digo o que está escrito em Salmos 91. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não sou atingido. As pessoas ficam a olhar para mim, não percebem, não entendem. Mas o que é interessante entender é que eu percebo o que eu estou a falar, Deus percebe o que eu estou a falar e o diabo também percebe o que eu estou a falar. E estas 3 pessoas é o mais importante. As outras pessoas, aquelas que não estão a perceber, não interessa. Você pode não falar alto para não escandalizar as pessoas, mas fale baixo. Confie em Deus, mas fale com a sua boca. Fale o que você crê. Fale o que você acredita. Não fale os problemas. Não fale a maldição para a sua vida. Não fale o que não presta para a sua vida. Fale o que você quer, porque o seu Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele disse na terra, haja luz, e houve luz. Ele, embora estivesse a ver a terra em escuridão, ele decidiu que era o tempo de haver luz. E para a sua vida, para haver luz, você tem que falar o que quer receber, não tem que falar o que está a acontecer. Você tem que falar o que quer receber. A cura que quer receber. Você tem um órgão que não está a funcionar, você declara no nome de Jesus, este órgão já está a trabalhar em perfeitas condições no nome de Jesus. Você está a confessar a favor desse órgão. Deus vai operar a seu favor porque você está a falar positivo. Você está a falar o que quer receber. Você vai ser abençoado por confessar o que Deus diz a seu favor. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. Agora entenda uma coisa. Por que que isto aconteceu? Porque Jesus se fez maldição por nós. A maldição que deveria de haver contra nós, Jesus levou na cruz ao ser crucificado em nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. Agora nós temos que entender isto, receber isto, encher o nosso coração com isto e falar para que a cura se possa manifestar no nosso corpo e nós sermos abençoados. Eu vos quero falar de mais uma coisa. Filipenses 4:8. Filipenses, Novo Testamento, final da Bíblia, 4, lá perto do final da Bíblia, Filipenses 4:8. Paulo escreve à igreja de Filipenses e lhe dá direção, lhe dá diretrizes para que eles sejam abençoados. Essa carta escrita por Paulo aos Filipenses está aqui transcrita para nós, para que seja também bênção para as nossas vidas. Em Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso. Então, em tudo isto, o que é que fica de fora? Tudo o que não presta. Toda a derrota, todo o desânimo, tudo não vai funcionar, não vai dar, não vai poder ser feito, não dá. Tudo isso está fora do que nós devemos pensar. Mas você pode me dizer assim, mas isso não, às vezes não é fácil.
evitar de pensar certas coisas. Eu sei disso. Por isso é que os versículos da Bíblia não são extraídos da Bíblia ou assim. Existe porque existe um contexto, algo que Deus quis transmitir ao longo de vários versículos para nós. Eu fiz de propósito trazer o versículo 8 separado para você perceber que é nisto que Deus quer que pensemos. Mas vamos ver o que ele diz, em primeiro lugar, em Filipenses 4:6, um pouco mais acima, só um pouco mais acima, diz no versículo 6. Porque Deus sabe como nós somos. Deus sabe o que vem contra nós. Sabe o que tenta, como o diabo nos tenta atacar. Nos tenta fazer pensar as coisas erradas, pensar que não vai resultar, não vai dar, não vamos conseguir. E então veja o que é que Deus diz. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E por causa de você fazer isto, no versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a prova disso é, quanto ao mais irmãos, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensa. Imagine, na sua mente, de repente, se acende um fósforo. Você tem a possibilidade de apagá-lo imediatamente, se você tomar alguma ação. Se você não fizer nada, se calar com a sua boca e não disser nada com a sua boca, aquilo pode ir crescendo, transformar-se uma fogueira e os seus pensamentos ficarem incendiados de tal forma contra situações, contra pessoas, contra tudo mais, do qual você podia ter controlado logo ao início, quando apareceu. Aqui não diz para você passar mal de alguém ou mal de algum irmão. Diz que se há algum louvor, se tudo o que é verdadeiro, honesto, puro, afável, boa fama, nisso devemos pensar. Então aquilo de errado, muitas vezes que nós estamos a pensar, temos que agarrar e retirar da sua mente. A maneira que eu fiz foi orando a palavra de Deus e disse também, eu ordeno que todos os meus pensamentos sejam cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo do Deus Altíssimo. E assim eu fiz acalmar todos os meus pensamentos. Toda a influência externa. Não estou a dizer que às vezes, ouçam, eu não sou super sumo, não sou super-herói, não sou um super qualquer, eu sou um humano. Mas, muitas das vezes vêm até mim dizendo isto, aquilo ou aquilo outro, do qual eu não gosto e acho que está errado. Mas eu tento e oro para que eu não seja influenciado por tudo o que me dizem. Apesar de eu ver coisas erradas, eu tenho que orar a favor daquilo que eu quero e que é bênção para a minha vida e para aqueles que estão à minha volta. Orando, eu abro caminhos que antes estavam fechados e trancados. Muitas das vezes Deus utiliza pessoas para chegar até nós e dizer o que está de errado naquela circunstância, naquele lugar, naquele sítio, para que nós agarramos nessa informação e dizermos, não, isto é errado, a partir de agora eu declaro no nome de Jesus que é assim. Isto é errado, eu declaro que a partir de agora é assim no nome de Jesus. Isto é errado, eu declaro agora, a partir de agora é assim no nome de Jesus. E mudamos as circunstâncias a nosso favor. Mas você tem que ter conhecimento do que é que está a acontecer para poder mudar e falar palavras positivas em relação ao assunto que você quer. E assim moldando tudo a seu favor. Se você não tiver conhecimento, você pensa que está tudo bem. Portanto, às vezes a informação que vem até nós não é má. Você tem que saber é utilizá-la a seu favor
para você saber o que é que o diabo está a fazer naquele lugar, e você agarra, se estabelece como autoridade naquele lugar, e a partir de agora era assim, mas a partir de agora é assim, no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, ao nome de Jesus, tudo muda. Você estabelece uma nova ordem, uma nova bênção, não só para si, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes há circunstâncias que não são boas. Às vezes deparamos com situações que não... Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu trabalhava na minha zona e houve uma noite que eu rodei muito. Eu rodei muito porque tinha havido um ou outro assalto e então eu rodei muito para ver se apanhava alguém ou via alguém. No dia a seguir eu cheguei à esquadra e tinha havido na minha zona 7 assaltos. 7 assaltos. Eu fiquei, mas como é que é possível? Eu passei toda a noite a andar de um lado para o outro e não vi nada. E sabe o que é que eu comecei a fazer? Obrigado, Pai, que na minha zona não há assaltos. Obrigado, Pai, que na minha zona não há problemas nem idas a tribunal. E sabe o que é que começou a acontecer? Exatamente o que eu comecei a falar. Eu mudei uma circunstância má e transformei por uma boa. O que é que aconteceu? Dias depois, eu em vez de andar a rodar com o carro, parei o carro e um dos assaltantes que andava a fazer na minha zona veio parar exatamente perto de mim, à minha mão, e eu agarrei-o e levei-o preso. Porquê? Não porque eu fiz o meu serviço, mas porque eu orei e mudei as circunstâncias. O que é que você quer? Mudança? Grande parte das pessoas esperam uma mudança. Não, eu creio que vai acontecer isto, eu creio que vai acontecer aquilo. Glória a Deus que você crê, mas a mudança começa primeiro em nós. A mudança começa primeiro em nós e depois é que acontece lá fora. Depois é que acontece à nossa volta. Você tem que mudar a sua maneira de pensar primeiro, para uma maneira de pensar positiva. Apesar de você saber todos os pontos negativos, você vai agarrar em cada um e vai declarar ponto positivo para ali, ponto positivo para o outro lado, ponto positivo e glória a Deus, que eu estou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, em todo lugar onde eu vivo, em todo lugar onde eu estou. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Você entende? A proteção que Deus dá é gratuita e nos quer proteger se nós confiarmos nele e falarmos o que devemos. Se nós continuamos a falar o que é negativo, nem a proteção de Deus nos vai guardar. Porque ele não vai conseguir ir contra aquilo que você está a falar. Você está a acreditar numa coisa negativa, Deus não vai conseguir fazer nada. No entanto, se você mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de falar e falar o que o próprio Deus fala, glória a Deus. Bem-vindo à família de Deus. Amém. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Nós vamos tirar as ofertas, o que Deus diz para o fazer, mas antes disso vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos lá dizer assim, Pai, Tu és a minha proteção. Pai, Tu és a minha segurança neste mundo. Tu és a minha dianteira, a minha retaguarda, o meu lado esquerdo, o meu lado direito, por cima e por baixo. Tu declaras na tua palavra que tu dás ordens aos teus anjos para guardarem todos os meus caminhos. Assim eu creio e assim sucede na minha vida, no nome de Jesus. Senhor, Tu és a minha proteção em todo lugar onde eu andar. Tu és a minha proteção.
Obrigado pela tua paz que inunda todo o meu ser, que dirige toda a minha vida, porque a tua palavra diz que em paz serei guiado. E eu te agradeço, Senhor, que toda a confusão, todo o litígio já se afastou de mim para bem longe, em nome de Jesus. Eu estou cheio de ti, cheio da tua paz, de tu. Obrigado, Pai, por Jesus ter ido à cruz em meu lugar, por Ele ter pago o preço pela maldição, para que eu agora esteja, continue liberto, abençoado e curado. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Fundo do meu coração, Senhor. Obrigado, Pai. Eu vos quero agora falar da área financeira. Eu vos quero dizer o que é que Deus deseja para nós. Abençoar-nos sempre. Mas para isso nós que temos de crer nele, confiar nele. Semear também é uma forma de confiar em Deus. Quanto é que você deve semear? Aí está. Você deve semear muito ou pouco, eu não sei. Isso depende do que é que você ora com Deus. Sabendo que tudo o que o homem semear, isso vai colher. Mas entenda uma coisa. Não semeie com ganância, dizendo, não, eu vou dar muito para poder receber muito. Ora Deus, que Deus lhe mostre a si o que é que você deve semear. Isso é que é correto. Para que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Então vamos semear. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome, louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Filipenses 4,16 diz, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois do que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Pois ele declara a bênção sobre eles e diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Então vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer, obrigada, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que coisa alguma vamos ter falta, porque tu supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Assim confiamos e assim recebemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Muitas bênçãos. Seja abençoado. Que Deus o guie em toda a verdade, em toda a sabedoria. E que a sua vida seja uma bênção não só para si, mas para os outros também. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém.